Olá, muito boa noite para você que nos acompanha em mais uma edição do Conversa Salgada. O Conversa Salgada neste mês de março, ele é especial porque estamos trazendo mulheres para falarmos de diversos assuntos que interessam a elas, a eles, a todos nós. Hoje, nesta noite, teremos a presença da Thalita Moreto. E quem é a Thalita Moreto? Ela é jornalista e pedagoga, especialista em educação, tecnologias digitais e educação midiática. As tecnologias, elas existem como ferramentas para a contínua melhoria da sociedade, independente do tempo em que vivemos, pois elas nos oferecem um mundo mais fácil, mais prático, por consequência, menos trabalhoso. O campo tecnológico, ele invade sem pedir licença, e a todas as áreas do conhecimento. Por isso, dificilmente exista uma profissão em que a tecnologia não esteja presente. Por isso, entender o mundo tecnológico me parece uma obrigação para todo e qualquer cidadão que queira desfrutar das facilidades do mundo atual, ou não queira viver em uma bolha, cada vez mais solitária. Hoje, então, em especial, vamos falar sobre tecnologia, comunicação e ensino escolar, com a jornalista e pedagoga Thalita Moreto. Por favor, Thalita. Muito boa noite. É um prazer tê-la nesse programa Conversa Salgada, que busca levar conhecimento, entretenimento e reflexões sobre o nosso cotidiano. Muito boa noite, Thalita. Boa noite, Angel. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer participar e contribuir com essa discussão que é tão atual, né? Então, hoje faz parte do nosso cotidiano de todos, né? Não só da escola. Thalita, eu te conheço porque fizemos faculdade na Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? E acompanhei um pouco do seu trabalho ao decorrer do desenvolvimento da sua carreira enquanto jornalista, e você sempre teve essa relação com a educação muito próxima, né? Inicialmente, gostaria que você falasse sobre esses últimos, 20 anos, onde estamos aí como jornalistas aqui no Brasil. Então, eu sempre fui na área de educação, né? Por mais que eu tenha me formado em jornalismo, já na faculdade conheci a educomunicação e sempre me identifiquei, porque, embora eu gosto do jornalismo, eu gosto da área investigativa da comunicação, de entender esses processos comunicativos, eu sempre tive bastante afeição ao jornalismo literário. E a partir do jornalismo literário que eu conheci a comunicação e comecei a entender como esses processos comunicativos interferem na educação. Então, de início de carreira, eu já comecei a trabalhar com educação, claro, né? Não com a tecnologia. Na época do jornal impresso, né? Nós somos da época do jornal impresso, né? Nós, na nossa época, né, de faculdade, nós nem tivemos formação para a área de tecnologia, muito menos para a internet, né? Nem se falava muito em jornalismo digital. Então, eu já comecei com a educação midiática, né? Que na época a gente chamava Programa Jornal Educação, Educação para as Mídias, com as mídias, mas que é a mesma coisa. É a educação midiática que se popularizou nos últimos anos, mas ela existe já há um bom tempo. Então, eu já me identifiquei com a carreira e já desde o início eu me especializei e trabalhei daí fui me especializando, acompanhando o avanço das tecnologias, foi para aí que a minha formação, minha pós-graduação foi para tecnologias na aprendizagem, depois fiz mestrado em educação e tecnologias digitais, depois comecei a trabalhar com mais assíduo dentro das escolas, busquei a pedagogia, enfim, para complementar toda essa estudos, né, que complementassem toda essa minha atuação de comunicação e educação. Então, isso, como você falou, já há 20 anos, né? A gente nem para para pensar que é tão... Lá se vão 20 anos. Eu até estava relembrando que 2005 foi o ano literal da formatura, né? Apesar do ano ter sido 2001, 2004, nós tivemos ali a formatura em 2005 e estamos em 2025, então lá se vão 2 décadas trabalhando, como, no caso, eu como jornalista, né? Mas eu tenho percebido muitos colegas daquela época em que migraram para outras áreas, porém levando a contribuição que o jornalismo faz com que a gente possa oferecer essas outras áreas. E aí a pergunta que eu te faço, a educação midiática, né? Até esse é o nosso tema do nosso post, né? É uma palavra pouco conhecida, apesar de há muito tempo ela já existir. Por que você acha que hoje é tão importante termos a educação midiática na nossa rede de ensino? É até interessante você falar que é pouco conhecida, né? Porque a gente fala, assim, várias formas de educação. Educação física, educação financeira, educação alimentar, todo mundo entende, né?
E quando a gente começou a falar sobre educação midiática, até hoje eu vou em escolas, eu falo com profissionais da educação, até mesmo os alunos, né, os meus alunos. Você fala em educação midiática e eles não entendem o que é. As pessoas falam, mas o que é isso? Né? Para mim parece ser tão óbvio, né? Até recentemente eu participei de um programa até aqui da minha cidade, onde eu abordei sobre essa questão, né, sobre o fato de nós não falarmos a palavra mídia. Então, como a gente não tem o costume de falar a palavra mídia, a gente não entende o que é a mídia. Sendo que mídia é isso, mídia é esse celular, mídia é o computador, mídia é o livro, mídia é a internet, mídia é a televisão, mídia é fotografia, mídia é um vídeo, né? Não, Facebook, Instagram, YouTube não são redes sociais, são mídias sociais, mas como a gente não tem esse costume de falar, ninguém entende o que é educação midiática. Na verdade, é uma coisa muito simples, né? É uma educação justamente para usar tudo isso que a gente está usando nesse exato momento. Então, por que ela é importante, né? Porque tudo que faz parte do nosso cotidiano, tudo que faz parte da nossa vida, a gente precisa saber exatamente que momento a gente vai usar e como que a gente vai utilizar, independente do que seja, né? Até os utensílios mais simples. E a educação midiática, ela se popularizou nos últimos anos com um avanço muito rápido, principalmente da internet e dos smartphones, né? O fato da gente ter acesso a tudo num celular, né? Então, os celulares ficando cada vez mais populares e mais com mais de fácil aquisição, presente hoje com grande facilidade na nossa vida para fazermos tudo, né? Então, hoje, desde ações que antigamente eram comuns ir até o banco abrir uma conta, hoje você abre pelo celular. Hoje você não precisa de uma câmera fotográfica, você faz tudo. Na verdade, você faz tudo pelo celular, né? Tem pessoas que não tem nem mais aparelho televisor em casa porque assiste pelo celular. Então, com essa popularização muito rápido, né, dessas tecnologias, a gente foi usando sem refletir sobre elas. E isso impacta, não só na escola, né? A gente fala da escola porque a escola é onde a gente vai para ter a nossa formação educacional. E como eu falei, na escola a gente tem educação financeira, educação física, né? Vários tipos de formação. Então, por isso que agora começou a se popularizar essa questão da educação midiática com os estudantes nas escolas, justamente porque a tecnologia veio antes do preparo para ela. Né? Mas a educação midiática, eu falo assim, que ela acontece desde que a gente tem qualquer tipo de mídia presente na nossa vida. Desde como ler o livro, né? Desde qual livro é adequado para qual idade, isso é uma educação midiática. Né? Antigamente, quando a gente tinha aulas de informática nas escolas, que aprendia a ligar um computador e criar um documento com o que a gente tinha disponível, é uma educação midiática para aquela mídia. Eu acho que isso que precisa ser entendido, né? Que não é um negócio novo, diferente. O que está diferente são as ofertas de mídias, né? Mas a educação midiática ela sempre existiu. Mas aí, Mara, uma questão, e me chama a atenção o fato de que, para você ter uma educação midiática, é preciso que haja professores que ensinem essa, essa nova área do conhecimento, né? E como que se faz essa formação, sendo que é tudo muito recente? É difícil. Eu falo assim, eu consigo participar disso, né, desse processo, ser uma professora de educação midiática, porque eu comecei há 20 anos. E eu tenho uma formação de comunicação. Então, conhecendo os processos comunicativos e acompanhando essa inserção de novas mídias nos processos educativos, né, a gente consegue abordar, dentro da escola, um viés educacional, mostrar como que essas comunicações funcionam. Então, o que está por trás de uma rede social, que a gente chama, o que está por trás de uma internet, o que está por trás de uma produção de conteúdo, né, no digital. Eu tenho essa minha formação comunicativa primeiro, né? Então, hoje a gente tem profissionais da área educacional que buscam essa formação, ou seja, são professores, independente de qual área, né, ou pedagogos, que vão buscar nessa área da comunicação, né, uma formação para conseguir abordar isso. Mas são poucas as escolas que têm uma disciplina de educação midiática. Então, quando a gente fala em educação midiática, é recente porque deu luz aí com a BNCC, que trouxe a necessidade de discutir a cultura digital, né, de trazer essas discussões para a escola, mas não necessariamente, o BNCC não diz que você precisa ter uma disciplina, tanto que a escola pode se adaptar a isso. Então, ela pode inserir
onde ela achar mais adequado de acordo ali com a sua rotina, né? Então, não precisa necessariamente ter uma aula de educação midiática, mas a formação dos professores de todas as disciplinas, né? Se eles tiverem uma formação, uma cultura digital para fazer essa abordagem com os alunos, você pode fazer isso em qualquer aula. Se você vai fazer isso em uma aula de história, a partir do momento em que você faz uma abordagem midiática com os alunos a partir de um conteúdo de história, indicando que recursos digitais aquele aluno vai utilizar, fazendo uma discussão sobre o que é fake news, por exemplo, que é algo que hoje está muito presente, né, na nossa sociedade. Então, um professor de história pode fazer esse tipo de abordagem com os alunos. Não precisa ter necessariamente um professor para discutir sobre isso, desde que a escola consiga se organizar e orientar bem os seus professores. O que precisa, sim, ter é um bom conhecimento da área comunicativa. O que é um processo comunicativo? Porque muitas vezes quem não tem essa formação como a nossa não entende a intencionalidade da comunicação, né? Como a comunicação educa. Hoje a gente consegue ver, talvez perceber isso mais, porque a gente percebe o quanto que a imprensa pode influenciar. A gente vê muito em épocas de campanha política, né, quando são assuntos muito presentes na mídia, né, que existe, começou a ter essa discussão, né, de quanto a mídia leva para um caminho ou leva para outro. Isso é um processo comunicativo, a intencionalidade da comunicação. E só quem tem essa formação consegue entender, fazer uma discussão mais profunda na escola. Mas não necessariamente você precisa ser um jornalista ou ter uma área de comunicação social para você fazer uma educação midiática com seus alunos. Começa do mais simples, você saber fazer uma curadoria de sites e indicar quais sites que a pesquisa deve ser feita. Isso é uma educação midiática, né? Você indicar, já que os alunos vão fazer uma leitura digital, né, quais livros eles podem acessar, em quais plataformas eles podem entrar. Então, isso é uma educação midiática. A educação midiática está presente em qualquer abordagem que o professor dentro de uma escola vai fazer para além da sua sala de aula, que envolve a internet hoje. O que você acaba de apresentar é um leque de opções, né, para que não fique algo segmentado a discutirmos se aquela notícia, se ela tem veracidade ou não, ou como ela foi abordada, para qual finalidade, né? Muito pelo contrário, a educação midiática, ela está para você conseguir entender todas as vertentes de acesso que você tem através da rede social, ou através da mídia social, melhor dizendo, ou também do espectro chamado internet. E aí eu te pergunto, pela tua experiência nesse período junto a alunos, você consegue perceber uma diferença daquele que consegue ter esse acesso a esse conhecimento com aqueles que, infelizmente, estão fora desse rol de conhecimento sobre educação midiática? Então, assim, a minha maior experiência é em escola privada, né? Então, eu trabalhei muitos anos com escola pública, mas em sala de aula, presente todo dia na escola, é em escola privada. Mas eu tenho contato também, né, com alunos de escola pública, menos, mas tenho. E o que eu percebo é que existe uma falsa ideia de que eles estão totalmente soltos aí nas mídias sociais, na internet. Isso já aconteceu, mas já há algum tempo eles estão muito mais preparados. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, muito difícil, assim, hoje a gente pega, assim, é muito engraçado essa questão de uso de mídias sociais, né? Eu vou falar redes sociais, que acho que vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? A gente sabe que, como eu falei, Instagram, isso eu ensino em sala de aula, né? Que a rede social é o que você faz dentro das mídias sociais, mas para as pessoas entenderem popularmente, né? Então, o que a gente chama de rede social, que seria Instagram, TikTok, essas coisas, eu vejo muito mais os adolescentes preocupados com a sua exposição de imagem do que os adultos. Então, o que eu percebo hoje? Assim, eles têm muita proteção, eles entendem o que é você proteger seus dados, o que é você não se expor. Os jovens, eles têm uma tendência a publicar muito pouco sobre eles mesmos. Eles usam muito os directs, ou seja, ou stories, que são aquelas mensagens que se apagam, né? Ou elas ficam privadas, ou elas se apagam. É muito comum você entrar nessas redes sociais e ver, assim, os jovens com contas e eles não estarem seguindo, não tem nenhuma coisa, não publicam nada. Eles têm vergonha, tá? Então, assim, às vezes, assim, é difícil até eu conseguir fazer uma atividade de produção de vídeo com eles, porque eles não querem aparecer. Então, eles
por uma discussão que muitas vezes não partiu ali da escola, porque recentemente educação midiática, mas os meus alunos, por exemplo, eles estão tendo educação midiática, esse é o terceiro ano que eles estão tendo uma aula de tecnologia e de educação midiática. Tem alunos que estão no ensino médio, então ele já foi ter esse tipo de abordagem na escola adolescente. Né? E assim, a gente percebe isso deles, assim, eles têm uma conscientização maior do que adulto. Eu vejo assim, eu tenho muitas vezes que orientar mais pais sobre a exposição de filhos, de imagens de filhos na internet, do que o próprio adolescente. Né? É que a gente tem uma falsa impressão de que eles não sabem o que estão fazendo, que eles fazem coisas erradas na internet, quando na verdade a gente vê muito mais adultos, tá? Se expondo mais a sua rotina e expondo a si mesmo. O que acontece com os jovens hoje? Que eles não têm termômetro, eles não têm controle. Então, a educação, assim, eles sabem o que é fake news, mas não sabem a fundo. Então, claro, quando a gente entra a fundo nas discussões, porque eles, fake news é notícia falsa, mas de onde que vem, como que surge, como que você identifica essas peculiaridades que eles não entendem. Eles não sabem como identificar uma fake news. Assim, os detalhes que a gente ensina na aula, né? Quando a gente faz checagem de fontes, assim, o aprofundamento eles ainda não têm. Então, eles são suscetíveis a cair muitas vezes, a serem enganados por fake news, como eu acho que qualquer um, porque eles são cada vez mais sofisticados, né? Então, esses detalhes eles não conhecem. O que assim, eu vejo eles não têm termômetro, eles não têm controle. Então, o que eles não sabem? O momento certo de utilizar, o que utilizar, eles ficam perdidos, eles não sabem o que é pesquisar na internet. Então, assim, você dá uma pesquisa, eles não entendem o que é fonte. Então, é muito comum, quando eu faço esse tipo de atividade de pesquisa, de orientar, eles não sabem o que são os filtros do navegador, eles não sabem a diferença de navegador, de o que é Gmail, por exemplo, e o que é o buscador Google, né? Dando o exemplo do Google. Quando eles vão fazer pesquisas, eles não conseguem identificar é muito comum eu receber a resposta de onde você dá, qual que é a fonte? A fonte é o Google. Não, a fonte não é o Google. O que é fonte? Entende? Esses detalhes que eles precisam de uma educação midiática para entender que não pode copiar, né? O que é copyright. Né? Agora também, depois a gente entra nessa questão da inteligência artificial, né? Mas esses detalhes, assim, que eles precisam muito, né? Que eles não estão preparados para isso. Mas, assim, que eles não sabem como usar as mídias, que eles não sabem os perigos que tem, que eles não sabem se proteger, acho que a gente já passou dessa fase. Não sei se você conseguir explicar um pouquinho. Perfeito. É bastante curioso o que você está mencionando, e interessante ao mesmo tempo, porque quando nós percebemos que quem cai mais em golpes são pessoas adultas e até com certa idade, né, do que propriamente um jovem. E isso mostra o quê? Quem deveria cair em golpe seria uma pessoa menos experiente de vida, quando na verdade a gente percebe que não, né, que isso ocorre com pessoas de mais idade. E a questão da exposição é perfeita, porque certamente quem está nos assistindo e tem adolescente em casa sabe. Então, dá um exemplo. Estava, questão de um ano atrás, num estádio de futebol com a minha esposa, duas jovens pediram para fazer uma foto e elas não se viraram para a foto de uma forma mostrando seu rosto, queriam que fizesse essa foto mostrando o cabelo. E eu até achei, não, tem que me mostrar o rosto. Aí a minha esposa falou, não, é tal da trend, deixa, é assim que funciona. Para mim, é totalmente absurdo, você fazer uma foto mostrando o cabelo, mas tudo bem. E é comum também, às vezes eu faço foto assim, não é para publicar, né? Porque assim a gente tem todo um respeito, né? Além de ter a questão de autorização de imagem, quando eu vou fazer fotos, porque na escola onde eu trabalho, além de eu dar aula de educação midiática, tecnologia, também sou coordenadora de comunicação e marketing, né? Então eu trabalho com as mídias sociais da escola. Então eles sabem, então toda vez que eu apareço com a câmera, então eu já sei quem gosta de tirar e quem não gosta. Então, muito comum, às vezes até em sala de aula, a gente vai fazer registros para dar aula, que não é para publicar nem nada, já se viram, ou coloca a mão no rosto, faz. Então, assim, eles não gostam. Quem gosta de se expor são os adultos. E assim, é adultos que a gente às vezes tem que dar uma chamada de atenção, assim, para, não precisa expor tanto, né? Não é necessário, assim, até mesmo expor. São os pais que gostam de publicar as fotos dos adolescentes. Eles mesmos não gostam, não. Isso é muito comum. Se você vê uma rede social de adolescente, que a foto de perfil ou é uma paisagem ou é uma coisa que você não identifica, né?
E se tem, assim, tem muitos que tem, é alguma coisa também muito específica. Então, assim, tem alunos que são esportistas, então eles colocam mais fotos de campeonato, algo até mais profissional. Mas, assim, mais posição mesmo da imagem, eles não fazem isso, não. É muito difícil. E nós falávamos agora há pouco a respeito da questão de criarmos um senso crítico maior, né, através do conhecimento da educação midiática. E realmente a gente vive um período do tempo, né, onde até a rede social, a mídia social, como queira, ela aproximou pessoas antagonistas, né, porque antes você conhecia o antagonista, porém, aliás, você sequer o conhecia. Hoje você conhece, você tem redes sociais e sabe quem é de um lado e quem é de outro. E esse senso crítico, ele também é importante no sentido de você conseguir fazer com que as pessoas entendam que o outro lado pode ter opinião e nós devemos respeitá-los. A gente, na verdade, a gente vive um fenômeno muito triste, né, que é o discurso de ódio. Então, eu não sei até que ponto as pessoas têm essa consciência, né, de que é bom você conhecer os outros lados, que é bom você ter acesso a diversas opiniões para que você também possa refletir, que você também pode mudar a sua opinião a partir do momento que você conhece outros pontos de vista e você tem acesso a mais informações a respeito de um determinado fato ou de um assunto. Mas a gente vê hoje a questão do tal do cancelamento, né, que é a não aceitação. O cancelamento de certa forma, uma crítica, né? Eu até já fiz um trabalho sobre isso, eu comparei sobre a censura, na época da censura da imprensa, com a questão do cancelamento, né? Claro que cada um com as suas características, mas eu acho que são questões que também afloraram a partir do momento que essas opiniões diversas começaram a ganhar voz, que hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Você entra na internet e você produz conteúdo, né? Por isso até uma boa educação midiática para você saber que conteúdo que você está consumindo, que tipo de opinião que você está sendo incentivado, né? Que está te incentivando. Então, eu acho que existe, sim, os pontos positivos de você poder ter acesso a mais informações que vão ajudar você a compreender melhor qual que é a sua opinião, mas eu acho que, ao mesmo tempo, as pessoas estão perdendo um pouquinho a noção dos limites, né? E a noção dos meus direitos e deveres. Então, a gente fala muito de cidadania digital, eu falo muito sobre isso com os alunos, que existe uma cidadania digital. Da mesma forma que sou um cidadão, eu também sou um cidadão digital, que eu sou a mesma pessoa offline e online, e que dentro do ambiente digital existe também os seus limites, existem os meus direitos e os meus deveres. E o discurso de ódio, assim, ele entra nessa questão. Até, né, até onde que vai o meu limite, até onde que eu posso que não infringe o limite do outro, né? Eu acho que é complicado, acho que é complicado. Acho que existem muitas pessoas que elas se aproveitam por estarem online e a proteção da tela, porque você não está presencial, né? E acabam exercendo esse poder, né? Esse direito à voz de uma maneira inapropriada, né? E isso acaba prejudicando. Acho que aí que a gente precisa também trabalhar muito isso, né? Com os adolescentes, para eles estarem preparados para enfrentarem esse tipo de situação. Como que eles vão enfrentar esse tipo de situação? Porque eles vão enfrentar. Porque a gente também fala assim, a gente empodera os alunos, né? A gente fala que eles têm opinião, que eles têm direito à voz, né? Que eles têm direito às suas reflexões, seus pensamentos, enfim, né? Que eles têm esse direito de pensar por si, mas ao mesmo tempo eles vão encontrar pessoas que vão bater de frente e que não vão respeitar e que vão discutir ao invés de justamente aceitar e falar, poxa, que legal, você tem uma opinião diferente, vamos conversar aqui. Eu acho que esse comportamento é bem menor do que o comportamento de agressividade que a gente vê hoje nas redes sociais. E, paralelo a isso, como tratar a questão da saúde mental, uma vez que você pode não se expor em termos de imagem, mas à medida que você participa de um grupo de discussão e ocorrem tanto esses cancelamentos quanto as questões dos ataques diretos mesmo, o que você pode dizer a esse respeito de como se proteger através de ter uma saúde mental dentro desse universo totalmente insano? A orientação que eu sempre dou, eu falo assim, deixa a exposição para os influencers, literalmente. Você é famoso, você é influencer, você é youtuber, TikTok, não. Então, você aproveita o máximo os pontos positivos do digital. A gente não vai sair do digital, eu falei, é ótimo também, adoro, então trabalho com isso. Mas, assim, você não é influencer, você não, assim, aproveita da forma que é bom para você.
Não precisa se expor, não precisa fazer comentários ofensivos. Ah, você tem uma pessoa lá que você segue, tem sua opinião, não precisa ficar comentando, porque você sabe que lá, naqueles comentários, é uma discussão sem fim, né, de um monte de pessoas que vão ter opiniões aleatórias sobre alguém que não conhecem, né, porque essas pessoas famosas, você não conhece elas, né, você sabe quem é, sabe que é uma pessoa famosa, mas conhecer, você não conhece. Então, a gente entra também nessa questão da intencionalidade, do porquê aquele influencer estaria falando aquilo e mostrando aquilo. A gente precisa ter consciência disso, né? Então você não precisa, para você pesquisar, para você aproveitar tudo que a internet tem para te oferecer, aproveitar bem as redes sociais. Não falo, tem tantos perfis legais, tem tanto conteúdo bom, né? Tem tanta coisa legal, mas você gosta de um influencer que fala de maquiagem? Siga, então, porque você gosta daquele conteúdo, tudo bem, mas agora não precisa ficar se expondo ali nos comentários, porque senão você pode ser contrariado, você pode ser agredido por uma pessoa que não te conhece. Então, literalmente, para mim, essa é a minha opinião. Se você não é influencer, se você não faz parte desse mundo, fica olhando, seja fica no bastidor ali, tira proveito que é bom para você, né? E não precisa ficar se envolvendo nesse tipo de situação. Né? Quiser fazer um comentário, faça um comentário construtivo, mas eu acho que isso os adolescentes hoje, eles estão bem antenados, né? Eles têm muitas suas opiniões offline, então eles fazem muito, então eles veem as coisas e falam, né? E fazem suas críticas, mas não ali na internet. Né? Então eles comentam situações, né? Comentam sobre situações envolvendo outras pessoas, sobre, enfim, comentam para nós presencialmente, né? Mas eles se protegem bastante online e a educação midiática ajuda isso. Ter essa conversa, ter esse tipo de reflexão e levar a real mesmo, assim, expor mesmo, assim, trazer situações reais, né, que estão em polêmicas da mídia, mas e além disso, claro, não só pegar aquela matéria, mas ir a fundo discutir o que está por trás disso aquilo, que eles conseguem entender que eles não precisam se prejudicar, né, mentalmente por uma discussão boba ali numa rede social por uma influência que não faz parte da vida deles. A gente tem que aprender esse literalmente ver se vale a pena o desgaste em troca de querer convencer alguém a respeito de um assunto ou ter uma opinião e ser aí bombardeado com um contraditório que ele não vai vir de uma forma construtiva, pelo contrário, destrutiva, né? E caminhando agora a nossa conversa, já estamos em meia hora de conversa, o programa sempre passa muito rápido, eu sempre digo que sustentar o programa uma hora não era uma tarefa fácil, mas eu percebo que quando a gente traz entrevistados, né, que possam, que tenham o que dizer, o assunto passa de uma forma muito rápida. E eu queria abordar contigo justamente a questão da inteligência artificial, né, porque cada vez mais nós percebemos que essa ferramenta, ela ganha novas, digamos assim, novas atualizações. E eu confesso a você, eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao emburrecimento social devido à facilidade de você construir qualquer coisa através da inteligência artificial. Qual a sua opinião, Thalita, a respeito dela? Eu acho que a inteligência artificial, ela já nem tem mais, a gente nem tem mais opção de não utilizar, porque ela está em tudo hoje. Então ela acabou se misturando, né? Se você assim, eu não uso, eu acho impossível, porque mesmo sem você querer, você acaba utilizando a inteligência artificial, né? Ela está presente em algum momento aí do seu dia a dia. O que justamente a gente precisa entender, e a gente volta sempre nessa questão, né, da educação midiática, a inteligência artificial é a evolução disso, é justamente você saber como utilizar. Então, a gente aborda muito isso em sala. Eu tenho essa preocupação também, porque eu acho que principalmente, já porque a gente é jornalista. Não sei se é talvez por isso. Eu jamais vou escrever, pegar um texto pronto em inteligência artificial. Para mim, autoria é autoria, né? Mas a gente tem, não dá para se comparar, né? A gente de 40 anos, os adolescentes. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Toda abertura do programa tem um texto introdutório. Poderia literalmente pegar e construir esse texto através da inteligência artificial e fazer a leitura. E todo mundo vai dizer, ó, que legal, que bonito. Eu prefiro que me critiquem por um erro que eu faça do que propriamente aplaudir por uma situação totalmente que não tem autoria. Então, é o que você mencionou. Eu acho que a produção textual, ela tem que ter uma originalidade, por mais que ela venha com ter erros, e a inteligência artificial, ela minimiza, quem sabe, esse erro, mas você perdeu a autoria. Desculpa. E assim, eu identifico. Não, eu consigo identificar. A gente percebe quando é uma inteligência artificial escrevendo, né? Mas como eu falei, assim, né? A gente tem 40 anos, falando de um jovem de 15, eles não têm toda a formação, toda a experiência, todo o olhar crítico que a gente tem com a comunicação. Então, o que eu ensino? Né? Eu faço atividades com eles.
Se eles usarem a inteligência artificial, mas da maneira certa, fala assim, olha, tá, pode utilizar, o que você não pode é deixar ela produzir por você. Então, quer usar o que é mais, né, comum que eles usam, chat GPT, você pode usar, olha, escreve seu texto, pede para corrigir gramaticalmente. Tudo bem, vai fazer uma correção gramatical. Então, você vai ver ali seus erros. Pede para ajudar você a estruturar melhor, para que você tenha uma referência de como poderia ficar o seu texto. Mas tem que ter esse cuidado, né? Não deixar de pensar por você, porque daqui a pouco você não pensa mais. E mesmo a inteligência artificial, esse tipo de inteligência, na verdade, a gente tem vários tipos de inteligência artificial. Aqui a gente está falando de uma pequenininha que é que produz, né, por você. Então, eu já fiz esse exercício com eles, eu fiz eles utilizarem. E o que eu quis provar para eles? Que se eles não fizerem as perguntas certas, a inteligência artificial não vai entregar conteúdo bom. Então, você precisa também pensar, porque é artificial, O tal do prompt. Assim, é uma máquina. Falei assim, e as inteligências artificiais, elas são baseadas no que nós, seres humanos, produzimos, com o chat GPT, pega tudo que nós colocamos ali na internet. Não é que ele está pensando sozinho. Somos nós que pensamos aquilo. A única coisa que ele está fazendo é juntando o que, né, várias pessoas diferentes produziram. Então, a gente fez esse treino. Então, se não faz a pergunta certa, se você não faz a pergunta certa, vai vir um negócio todo bagunçado. Então, você precisa também pensar para você saber o que você precisa da inteligência artificial. Né, eu fiz um exercício que eles tinham que, falando brevemente, eles tinham que montar um texto, era uma notícia que eles tinham que montar. E eles tinham que montar uma imagem. E foi muito engraçado, porque quem estava mais preguiçoso, que escrevia rapidamente, monta uma imagem assim, assim, sabe? Mais preguiçoso, vinha o negócio, assim, o braço na cabeça, tudo, né? Então, daí ali que eles começaram a ver. Eu falei assim, se você não explica exatamente o que você precisa, então você precisa ter claro as suas ideias. Se você não explicar exatamente o que você precisa, você não vai atingir o seu resultado. Então, você não pode depender da inteligência artificial para tudo. E se você começar a utilizar um recurso como o ChatGPT para produzir por você, primeiro, sim, os professores já vão saber, né? Eu bato o olho e já sei quem produziu com inteligência artificial. A gente identifica. E segundo, vai ser uma hora que você não vai pensar. Isso é ruim. Agora, dizer assim, não usa, eu sou contra também, eu acho que não é esse caminho. Primeiro que a gente já usa, né? Eu dou vários exemplos, só que daí eu dou vários exemplos do nosso dia a dia, né? De como que a gente, sem querer, utiliza a inteligência artificial, né? No dia a dia. Eu dou vários exemplos de coisas que facilitam a nossa vida. Ensino, quero que eles conheçam, a gente utiliza, mas é isso, é uma educação midiática. Isso que é uma educação midiática. Não é dizer assim, não vai usar, não, vai usar agora. Até às vezes eu coloco, por exemplo, porque assim, a minha aula, eu apresento várias ferramentas, não tem aquelas ferramentas que tem aluno que vai dizer, eu não gosto disso, mas vai usar? Mas posso fazer de outro jeito? Não, essa aula é sobre essa ferramenta. Você tem que se conhecer, você tem que usar. Né? Depois você pode optar, falar assim, não, isso eu não preciso, ok. Mas eu prefiro fazer dessa forma e mostrar que está tudo bem, mas tem um jeito certo de utilizar, do que ficar colocando, só criticando. Não adianta. É o pior caminho. Então, eles precisam conhecer, sim. Precisam saber que existe o jeito certo de você fazer para o seu bem, né? É o tal do falar abertamente para não fazer escondido. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Me parece ser contraditório, mas eu sei que você vai fazer uma explicação e vai mostrar que não é contraditório. Mas quem trabalha justamente voltado às tecnologias, ao conteúdo literalmente digital, mas a sua opinião sobre o celular em sala de aula não é do uso, né? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor da lei. Você é a favor da lei contra o celular em sala de aula? Eu uso o celular em sala de aula. Mas em e não que seria sentido? Contraditório? Não. Por quê? Aí que tá. As pessoas, elas estão focando só na chamada. Aí a gente entra aí na parte da intencionalidade da comunicação. Focando só na chamada. O celular é proibido na escola. A grande maioria das pessoas não foi ler a lei. O que está sendo colocado? A proibição do celular nos intervalos, né, na hora do recreio, e para uso que não seja pedagógico. O celular com a proposta pedagógica para acessibilidade, que venha facilitar o cotidiano educacional, ele pode sim ser utilizado, que para mim faz todo sentido. Por quê?
Eu estou em sala de aula, trabalho em escola. Na verdade, a escola que eu trabalho, já desde o ano passado, mesmo sem a lei, a gente já fazia isso, o celular já não era permitido como uso social. Por quê? Como eu falei lá no início, o que está faltando para os alunos é esse controle, esse termômetro. Eles não têm controle. Um aparelho celular livre na mão, seja de um adolescente, seja de um adulto, vai pegar no momento inapropriado para fazer o que não precisa ser feito. Então, ao invés de prestar atenção na aula, vai dispersar todos os colegas, não vai prestar atenção, não vai aprender e vai ficar utilizando algum aplicativo ou algo que não seja para aula. Como as pessoas, no momento de uma refeição no restaurante, ao invés de conversar entre elas, estão usando o celular, que também não é um momento apropriado, né? Como você vai num cinema, você não vai atender uma ligação no meio do cinema, porque não é um momento apropriado, e ninguém critica, né? Ninguém fala assim, nossa, proibiram o celular no cinema, é a mesma coisa, né? Outro exemplo, por que foi proibido usar o celular no trânsito? Porque tinha pessoas que, ao invés de dirigir, estavam olhando o celular. Todo mundo achou bom. Então, se você pode esperar para ver uma mensagem durante o trânsito, no cinema, numa consulta médica, por que você não pode esperar para ver uma mensagem quando você está numa aula? Então, faz todo sentido. Agora, a minha aula, eu fiz um planejamento e o celular vai ser importante. Daí você vai usar. Entende? É na proposta pedagógica. Então, assim, mas por que precisou ter uma lei? Porque as escolas não estavam conseguindo ter esse controle. As escolas não estavam conseguindo ter esse controle. É impossível você dar aula com a possibilidade do aluno pegar o celular a hora que ele quiser. Era aluno levantando para atender ligação telefônica. Era aluno no meio da aula respondendo mensagem. Era aluno no meio da aula vendo vídeo. Era aluno no meio da aula fazendo qualquer outra coisa, mesmo prestando atenção na aula. Então, estava ficando fora de controle. E a gente está falando em escola, mas eu posso dar vários exemplos na sociedade que eu também seria a favor. Acho que em restaurante também tinha que ser proibido o uso do celular. Mas, enfim, eu acho que o que a lei diz, você pode usar dentro de uma proposta pedagógica, e a gente usa muito lá na escola, desde que a gente tenha uma proposta pedagógica. Então, você faz uma educação midiática, né? Você prepara os alunos para isso e eles entendem. Então, hoje, assim, se eu vou fazer uma atividade, qualquer professor, na verdade, qualquer disciplina, que precisa do celular, o celular fica guardado. Os alunos chegam na escola com o celular fica guardado, longe deles, nem na mochila. Nesse caso, fica longe, tá? Longe dos alunos. Não, agora vocês vão pegar o celular para fazer essa atividade. O professor tem um planejamento, certo? E é importante pegar, porque eles precisam também saber como usar. Então, assim, eu faço vídeos com os alunos, a gente utiliza aplicativo, a gente faz um monte de coisa. Terminou a atividade, guardou o celular, porque depois da próxima aula, que é uma aula de matemática, o professor quer que ele faça o cálculo e aprenda, ele não precisa usar o celular. Aí, esse é o ponto que as pessoas estão criticando e não estão prestando atenção. Por quê? Como eu falo, assim, você precisa estar dentro da escola e vivenciar isso. Então, para mim, não é um retrocesso. Eu acho que foi extremamente necessário haver essa lei para ajudar a escola nesse controle, né? Para ajudar. E tinha que ter, como tem no trânsito, tinha que ter em vários outros lugares também, viu? Porque os adultos também estão precisando de umas leis assim. Porque a questão parece que a gente dá mais importância para quem está distante do que para quem está do nosso lado, né? Então, parece que é mais importante ter que responder alguém que está, né? Ou acompanhar uma discussão de um grupo do que propriamente você está conversando com quem está à sua frente. E isso é uma realidade cada vez maior, né? Porque quem não foi num restaurante, em qualquer outro ambiente, todo mundo de cabeça baixa e olhando o celular. Eu também me pego assim às vezes e fico me perguntando, para com isso. Thalita, mas você comentou alguma coisa a respeito a instantes atrás, falando sobre que a questão do foco, né? Os alunos, ou os estudantes, do modo geral, ao pegar o celular, está fazendo tudo menos ter o foco na sala de aula, né? Mas aí a questão, a educação dentro desse ambiente onde você está atuando, é para trazer o foco maior às questões do cotidiano do que propriamente a superficialidade que as mídias sociais oferecem? Acho que não entendi essa pergunta. A questão é a seguinte, eu percebo, é uma impressão que as pessoas perdem o foco em razão do excesso de tela. Então, você fica permanentemente vendo várias coisas e, ao mesmo tempo, você não viu nada. A educação midiática também trabalha nesse sentido de você conseguir dar foco
a questões importantes do que propriamente ficar tentando ver tudo ao mesmo tempo e como eu disse, ao mesmo tempo não vendo nada? Sim, a gente trabalha isso porque o excesso de informação e o excesso de possibilidades né, que nós temos aí no mundo digital deixa a gente um pouco cansado, né? A gente realmente perde esse foco. Né? Até eu fico cansada, assim, porque cada dia surge uma tecnologia nova. Eu falo que a primeira coisa que eu falo quando entro, né, no primeiro dia de aula, eu falo assim, olha, eu não sei tudo, então vão ter ferramentas e aplicativos que vocês vão conhecer e eu não vou conhecer, né? Vamos entenderem que a gente não tem domínio de tudo devido à quantidade de ofertas que nós temos hoje. E a gente trabalha isso com os alunos, sim. Então, nas aulas a gente fala sobre bolha informacional, que a bolha informacional é essa comparação que a gente fala assim, viver na bolha. Sabe quando a gente fala assim, viver no seu mundinho? A bolha informacional é como a gente fica só no mesmo mundinho ali no digital, sem ter um acesso a informações diferenciadas, né? Então a gente vai trabalhando isso com eles, como que eles podem filtrar o que eles seguem. Você fazer uma curadoria de sites para pesquisa ajuda muito a manter o foco, a entender quais são como os perfis nas mídias sociais são elaborados e o que você precisa em determinado momento. Então a gente faz também esse trabalho com os alunos. Não vou dizer que é totalmente efetivo. Eles ainda, até mesmo devido à idade, que hoje até devido à geração, eles são muito ansiosos, né? Eles querem as coisas muito rápido, então eles, até mesmo a busca deles, a pesquisa deles tende a ser muito superficial, se você não fica ali monitorando e estimulando que eles vão além, né? Que eles façam além daquilo. Mas a gente trabalha isso na educação midiática, sim, mostrando que é importante você ter um caminho a ser seguido ali nas mídias digitais para você não se perder. E quanto melhor você sabe o que você está buscando, mais rápido você chega no resultado. Você pode até fazer outras coisas, né? Eu faço essa comparação. Se você faz uma pesquisa bem feita, você termina rápido e você pode fazer outras coisas. Quando você não sabe fazer uma pesquisa bem feita, você pode demorar dias batendo naquela mesma tecla ali sem você sair do lugar, né? Você vai perdendo o foco muito facilmente com os estímulos que estão ao redor ali naquele site. E a gente entra em muitas questões, né? A gente entra em algoritmo, a gente entra em clickbait, a gente entra, enfim, daí entra em um monte de termos que foram criados para a gente conseguir justificar todos esses estímulos que nos fazem perder o foco na internet. Daí tem um monte. Perfeito. Eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Uma delas é a questão como que você enxerga as profissões do futuro. E quando eu falo futuro, eu não estou falando 10 anos. Né? A gente sempre fala em futuro pensando décadas, né? Você mesmo mencionou que entra ano, sai ano, existe algo muito novo que vai apagar a anterior com uma rapidez muito absurda e você tem que aprender sobre aquela nova redundância, nova novidade. Porém, o que você imagina que vai ser do mundo da tecnologia, das redes sociais, desse universo daqui a 4, 5 anos, para dizer num futuro de curto prazo? Eu acho que quem não se atualizar vai acabar ficando um pouco de fora do mercado de trabalho. E até ferramentas simples, tá? Eu acredito assim, que essas ferramentas, e-mail, essa comunicação no digital, elas não vão se extinguir tão facilmente, mas elas vão exigir que as pessoas que não utilizam se atualizem, porque hoje a gente vê isso em todas as profissões, tá? Em todas as profissões mesmo, essa comunicação, essa necessidade de você ter o digital, né? O papel está se extinguindo, e essa necessidade de você saber operar a máquina. Não acredito que a inteligência artificial, em tão pouco tempo, se algum dia irá substituir totalmente o humano, porque a inteligência artificial ela precisa do humano para operá-la, apenas para criá-la, né, para aperfeiçoá-la. Mas você precisa se adaptar, entender que a tecnologia ela faz parte hoje e ela é essencial no mercado de trabalho. Então eu vejo que as pessoas que não sabem utilizar o básico da tecnologia, até mesmo nas profissões que aparentemente você não precisaria, né, elas estão ficando um pouco para trás. Né? Porque tudo hoje exige que você tenha um conhecimento. Eu não quero citar, tá, nem o tipo de profissão, mas tenta imaginar aí profissões que você acha que não precisaria, que hoje está tendo um computador para monitorar,
Hoje a pessoa precisa operar uma máquina para realizar algum serviço que faça parte aí da sua função. Então, hoje a gente vê até mesmo a busca em RHs, assim, das empresas, até mesmo se você entrar no LinkedIn, enfim, outras, você vê que a exigência de conhecimento em informática está fazendo parte ali da maioria dos currículos. Eu acho que essa atualização tecnológica, ela é necessária. Mas acho que ainda vai um tempo, assim, sabe? Pensar assim, daqui a 4 anos já vamos ter essas profissões tecnológicas do futuro. Ainda não. Mas eu acredito que os profissionais, independente de qual área, precisa se atualizar na sua área, nas tecnologias da sua área. Isso sim. Essa E aí, atualização, estar antenado a isso precisa. e aí a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que enquanto sociedade estamos atentos a isso? Não sei. Eu me faço essa pergunta às vezes também quando me deparo assim com situações de resistência, né, ao uso da tecnologia. Os adolescentes, o que eu posso dizer é que eles são muito impacientes. Então é muito comum, assim, todo mundo pensa assim, nossa, todo mundo deve adorar essas aulas que você fala tecnologia. Nada disso. Uma grande parte acha que não precisa, literalmente, assim, que já sabe que não precisa, mas é o perfil do adolescente, né? Então tem aqueles que se envolvem, que entendem, né, o quanto eles estão aprendendo, o quanto que vai fazer diferença para eles. A gente tem também um diferencial, que a escola que eu trabalho, ela é canadense. Então, os alunos que estudam, ela é uma metodologia canadense, né? É a Maple Bear, acho que não sei se eu já tinha citado. Então, os alunos, eles já estudam com uma cultura um pouquinho diferente da do Brasil, porque fora, no exterior, são valorizados projetos que envolvem uma participação na sociedade, projetos extracurriculares, então, um curso diferenciado, isso conta muito no currículo. Então, a gente tem alunos muito antenados, assim, que a gente consegue fazer uns projetos bem legais. Mas a grade curricular, né, que eu trabalho, minha disciplina é na grade curricular, eu tenho os alunos assim, meio antenados, mas eu tenho também aquele perfil assim, que fala, mas não serve para nada, não precisa, eu já sei, né? Já querendo me ensinar como é que vai usar o telefone, mais ou menos isso, né? Não é bem isso, algo. E a gente insiste, né? Porque a gente sabe que é importante que vai chegar um momento que eles vão perceber, né? O quanto isso que eles estão aprendendo vai fazer diferença para eles no futuro. Então, até mesmo o uso de e-mail. O e-mail, hoje, todo mundo utiliza e-mail. A gente precisa do e-mail como uma comunicação. Nas empresas a gente utiliza isso muito como comunicação. Então, pode ser uma ferramenta simples, mas que as pessoas não sabem utilizar. Então, a educação mediática é isso também, porque o e-mail, o que é? O e-mail é uma forma de comunicação, você tem que saber escrever o e-mail, porque a pessoa não está te vendo, não é o áudio que você envia. Você está se expressando por meio de palavras, então é uma vírgula errada, é uma palavra mal escrita, é uma frase sem contexto, ou é simplesmente não dizer um olá, um bom dia, ou terminar, né? Eu sempre falo, ter uma saudação e uma despedida, isso vai impactar na comunicação. Os adolescentes vão fazer uma aplicação por meio para a universidade, vão mandar um e-mail, né? Quando eles estiverem na faculdade, por exemplo, né, eu estou falando agora recente, né? Eu estou falando uma realidade mais recente. Quantas vezes eu precisar se comunicar por e-mail, né? No ambiente de trabalho? Então, parece simples, mas é fácil escrever e-mail, mas não é fácil escrever e-mail num mundo onde tudo é rapidez, tudo é abreviação, né? Tudo é emoji. O emoji faz parte da comunicação, mas existe uma estrutura comunicativa, né, nessa ferramenta. Então, isso é uma educação midiática simples, é básica, né, que às vezes as pessoas não dão atenção e pode fazer total diferença aí no mercado de trabalho, qualquer seja a sua profissão. Eu confesso a você que eu tenho uma preocupação com relação ao futuro e à desigualdade social, em razão justamente dessa questão desse paralelo que vai ser tratado. Ou você aprende, ou você vai estar Ou fora. aprende. Ou aprende, ou aprende. E aí eu gostaria que, como recado final, você deixasse aos pais, principalmente pais de crianças
Eu tenho, uma das pessoas que está nos assistindo é a Sabrina Barcelos, ela tem uma filha de 10 anos. E eu imagino a preocupação que ela deva ter com o futuro da filha dela, principalmente na questão não só educacional, mas profissional na sequência, né? E que mundo será encontrado ali à frente. O que você diria para esses pais que estão preocupados, às vezes, com o que pode ser o futuro do filho, da sua filha, tanto na questão educacional, onde um conhecimento como esse pode estar relegado, e a necessidade de você ter um conhecimento como esse para que a profissão que ela venha atingir, para que ela venha a realizar no futuro, não seja uma profissão que por exemplo, esteja fadada ao fim. Eu aconselho já a educação midiática desde casa, tá? Porque a gente está falando aqui de educação midiática na escola, mas ela tem que começar em casa também, né? Então, assim, os pais... Você proibir, para mim também, eu acho assim, contraditório, assim, a gente utilizar o celular o tempo todo e proibir as crianças de terem acesso. Mas existem formas de ter acesso de acordo com a idade. Então, a educação midiática, ela precisa começar desde cedo, precisa começar já em casa, e precisa já ter essas conversas em casa, né, do que é essa informação, do que é isso que eles estão acessando, o que é uma rede social, o que é um YouTube, porque hoje o que as crianças estão vendo? Elas estão vendo canais do YouTube de crianças, feitos por crianças, que são os pais das crianças que fazem, e acham que isso é a profissão do futuro, que todo mundo precisa ser youtuber. Então essa conversa de mostrar as possibilidades, de mostrar o que é uma tecnologia, de fazer uma educação midiática, de explicar que sim, pode ser uma profissão, isso tem que começar desde cedo, essa orientação, tá? E mostrando essas possibilidades para a criança, mostrando que qual é o mundo que elas estão vivendo, né? E isso tem que começar desde casa, não proibir, não vai usar o celular, não vai ter acesso. Existem formas de você dar acesso. Da mesma forma que você vai controlar a quantidade de idosos que a criança, como você também pode controlar o que ela vai ver no celular de acordo com a idade dela. Mas ter essa conversa para não assustar, né, para a criança também não achar que ela não vai ter um futuro aí para ela se ela não ser youtuber. Entende? Eu acho que essa talvez seja a grande preocupação dos pais hoje, porque é isso que as crianças pensam, né? Então a gente precisa ter esses diálogos em casa. Perfeito, Thalita. Te agradeço imensamente por essa conversa salgada, por essa possibilidade da sua participação aí de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. E pelo tempo dispensado, oferecer todo esse conhecimento, que de fato é algo que muita gente literalmente não conhece. Eu acho que é até um termo que vai precisar ser mais difundido, principalmente nas instituições de ensino, seja ela privada, principalmente pública, onde a gente tem um universo de pessoas que precisam conviver com um mundo que ele é diferente daquilo que nós vivemos. Nós vivemos no mundo analógico e fomos aí inseridos no mundo digital. Eles nasceram no mundo digital e vão precisar se adaptar a ele. Thalita Moreto, jornalista, pedagoga, especialista em educação, tecnologias digitais e educação midiática. Mais uma vez, meu muito obrigado, te agradecendo, e numa próxima oportunidade a gente volta a conversar, abordando outros temas da nossa sociedade. Te agradeço mais uma vez, Thalita. Eu que agradeço, e foi um prazer participar aí dessa conversa. Obrigado, e a todos que nos acompanham, saibam que durante a semana iremos trazer uma outra mulher para conversarmos sobre outro assunto referente às questões da atualidade. Nós estamos no mês de março e o Conversa Salgada prioriza, vai dar exclusividade às mulheres que tanto têm a nos dizer. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição do Conversa Salgada. Obrigado a todos.